Queridos irmãos, sabe qual é um dos temores de alguém que é gordo? Esses temores a gente sempre carrega desde quando era pequeno. A gente tá fedido. De a gente suar, né? Seja roupa, você já passou por isso de dar aquela na camisa aqui, quando ela vai ficando meio amarelada aqui, né? E aí o suor ali já vai, essa camisa não dá para usar mais. Já passou por isso, né? Aquela sensação da roupa mal lavada. Nossa, a roupa tá fedendo. Já passou por isso? Isso é dos menores dos problemas. Os maiores problemas é a contaminação que a gente tem espiritual. Aí é um problema, né? Estarmos contaminados, impuros, sujos, né? Diante de Deus. E você já ouviu muitas histórias tristes de igreja, não ouviu? De igrejas, pastores, líderes. Recentemente, um renomado escritor e conferencista cristão, ele revelou que teve um caso extraconjugal durante 8 anos. 8 anos pregando, 8 anos ensinando, 8 anos indo em conferências, falando sobre Deus, sobre a santidade, sobre o pecado e tendo um caso extraconjugal. Você já ouviu histórias tristes de músicos que praticam imoralidade? Pastores que adulteram, líderes que roubam a igreja, pessoas que são religiosas na igreja. É um santo aqui na igreja, mas quando está em casa, é um traste. Conhece aquela história que uma vez a esposa é uma história, né? De uma esposa de pastor que chegou com as malas na igreja, e aí perguntaram para ela por que você está com essas malas aqui na igreja, porque ela fala, eu quero conviver com aquele marido aqui. Eu não quero conviver com aquele lá de casa. Aquele lá de casa, ele não vive o que ele fala aqui. Eu quero esse marido aí, esse aqui. Irmãos, são histórias tristes e essa é a tensão. É exatamente essa tensão onde com essa introdução que eu faço aqui, a gente já consegue pesar o clima, não é verdade? E é exatamente isso que Ageu fez. É exatamente isso o tom da mensagem de Ageu. Então eu convido você a abrir em Ageu, capítulo 2, o texto que nós já lemos, Ageu capítulo 2, versículo 10, onde Ageu vai mostrar que as mãos que estavam trabalhando, elas estavam com o coração sujo, o coração contaminado. Nós vimos lá na primeira mensagem de Ageu, acerca da mensagem do livro, aquilo que Ageu está querendo transmitir para o povo. E o que Deus está querendo transmitir para o povo através do livro de Ageu. Vamos ler juntos? Mesmo em meio à oposição e à pobreza, quando o povo de Deus se torna indiferente à glória de Deus, a vida entra em desordem. Mas quando Deus volta a ser prioridade, ele restaura e abençoa. O livro está nos ensinando isso, que mesmo nas dificuldades que todos nós aqui passamos, oposição, pobreza, perseguição, palavras duras, críticas, mesmo em meio a essas dificuldades, isso não é o mais importante. O mais perigoso é quando o povo se torna indiferente. Tanto faz ir na igreja. Tanto faz ler ou não ler a Bíblia. Tanto faz orar ou não orar. Ai, tanto faz Jesus. Ai, para. Ai, chega. Não quero mais. Quando o povo de Deus se torna indiferente à glória de Deus, a vida vai entrar em desordem. Mas quando Deus ele volta a ser prioridade, quando a gente toma decisões como nós tomamos aqui, eu quero buscar ao Senhor, eu quero me voltar para o Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero que Deus transforme a minha vida. Deus começa a restaurar e Deus começa a abençoar. Em Ageu capítulo 2, versículo 10, é a terceira mensagem. O livro de Ageu está dividido em quatro mensagens, que vêm em 4 datas. Nós veremos isso nessa mensagem de forma visual, até no slide. Mas essa aqui é a terceira mensagem que veio ao profeta. E nesses versículos que nós veremos hoje, é que Deus rejeita serviço sem santidade, mas abençoa quem se volta para ele em arrependimento. Por exemplo, eu quero te ilustrar, eu vou ilustrar isso aqui durante a mensagem. A palavra de Deus é santa? Pregar a palavra de Deus é algo que Deus quer? Se reunir como igreja é algo que Deus deseja? Estar aqui nesse momento, orar e cantar é o que Deus pediu? Mas nós e eu, nós podemos fazer tudo isso com o coração sujo.
não querendo de verdade adorar, não querendo de verdade buscar ao Senhor. E Deus vai falar nessa mensagem que ele rejeita isso. Ele rejeita serviço sem santidade. Vou trabalhar para Deus, mas eu quero ser visto. Eu não quero adorar ao Senhor, eu quero que as pessoas me notem. Eu vou trabalhar para Deus, mas eu aproveito para pecar enquanto eu estou fazendo isso. E aí o texto ele começa falando acerca da palavra do Senhor que veio ao profeta, versículo 10 e início do versículo 11. Ele diz o seguinte, ó, no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A gente vai parar aqui. No 24º dia, a palavra do Senhor veio ao profeta. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, conforme eu mencionei, o livro de Ageu ele é dividido em 4 mensagens. No dia 1, no primeiro dia do 6º mês, no dia 21º do 7º mês, no 24º dia do 9º mês, veio a palavra 2 vezes. Então, basicamente, num período de 4 meses. Todo esse livro aqui, ele está dividido basicamente num período de 4 meses. E aí você tem essas 4 mensagens, que primeiro é a convocação para a reconstrução, a comparação do templo antigo com o templo novo, e hoje que nós veremos essa contaminação devido à desobediência. Eu quero chamar a sua atenção que esta mensagem aqui, essa primeira e essa segunda, ela veio em datas especiais. Ela veio em datas especiais, mas essa terceira aqui não. A primeira mensagem veio no final da colheita, quando o povo está sendo convocado para ter um tempo de avaliação. Falar assim, vamos ver tudo que a gente produziu? E aí aquele texto conhecido lá, vocês estão juntando muito e estão retendo pouco. E era esse momento que era para avaliar e o profeta traz a mensagem do Senhor. E era justamente a época em que os profetas eram consultados. Então veja o momento certo em que a palavra veio. Na segunda mensagem de Ageu, nós vemos a comparação, e aí ela vem essa mensagem no último dia da festa dos tabernáculos, que era o tempo de festa, era aquele tempo que eu mencionei, de fazer churrasco, se alegrar. Olha quantas coisas nós temos. E aí tá falando, cadê as coisas? Tanto na avaliação não tem, agora é o tempo de festejar, contabilizou tudo, agora vamos fazer uma festa, não tem recursos para fazer festa. E aí Deus fala nessa segunda mensagem que ele é o Deus de todo ouro e toda prata. Mas agora, nessa terceira palavra que vem ao profeta, é uma data sem importância. Não tem nada no calendário judaico. Tem nada ali acontecendo. Mas é a data mais importante. Doideira isso, né? É a data sem importância. As primeiras tiveram um momento bem especial, na época em que os profetas eram consultados, no último dia da festa dos tabernáculos, mas agora a data é sem importância. E nós veremos nessa mensagem por que aquela data ali, então, ela se tornou importante. Porque nesse momento, eles iriam fazer o plantio para a próxima colheita no próximo ano. Os judeus estavam esperando agora a chuva. Deus, a gente lançou a semente, manda chuva agora para que nós tenhamos colheita lá na frente. Nesse período aqui, Zacarias, ele já está começando a anunciar ao povo a palavra do Senhor, porque Ageu e Zacarias, eles são contemporâneos. Então, se você vê lá em Ageu capítulo 1, é nesse período que Zacarias começa a transmitir. Irmãos, a palavra veio ao profeta. E isso aqui nós já falamos sobre isso. A mensagem é do profeta ou é de Deus? É de Deus. A mensagem não é gerada pelo profeta. Ele simplesmente transmite a palavra. A mensagem não é dos insights do pregador. O que eu vou pregar semana que vem? O que eu vou falar semana que vem? O pregador ele tem que simplesmente dar o recado de Deus. E nós vimos num texto lá de 1 Reis, olha que interessante o que Micaías diz, tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Mas e se tiver que perder a cabeça? E se tiver que perder emprego? E se tiver dificuldades, e se for criticado, zombado, eu tiro o meu chapéu pro Frei aqui, eu não lembro nem o nome dele, mas um Frei famoso na internet que faz algumas lives, parece, de madrugada aí, e aí foi acusado por uma senadora de ser falso profeta. E aí foram perguntar para ele, ele respondeu com bastante humildade, ele pegou o trecho que eu vi, ele estava se referindo às escrituras, né? E ele falou assim, se chamaram Jesus de Beelzebu.
o que vai sobrar para nós? Como que vão nos tratar? Irmãos, nós não somos pessoas e jogadores que nós jogamos, imagina o estádio, né? Você no campo de futebol jogando, querendo agradar a torcida. Nós precisamos agradar o técnico. Aquele que nos chama, aquele que nos convoca, o pregador, o mensageiro, não pode pregar o que o povo quer ouvir, ele tem que pregar o que Deus quer transmitir. Ele é um mordomo, alguém preparou aquele alimento, alguém fez aquele alimento, ele vai simplesmente entregar. Vamos imaginar o Igor aqui, que a esposa fez um bolo para ele, e aí ele chega com o bolo, olha o bolo aqui, gente, é uma delícia, é maravilhoso, e ele começa a receber todos os elogios, e olha que bolo maravilhoso, Igor, parabéns, Igor, e o Igor fica todo cheio, né? O que ele deveria fazer? Não fui eu quem fiz. A única coisa que eu estou fazendo, eu estou entregando. E eu só não quero derrubar esse bolo. Porque toda a glória é de quem fez. Todo elogio é de quem fez. Eu só estou entregando. O pregador, ele é o mordomo, ele só entrega, ele não é o criador da mensagem. Assim diz o Senhor. E é interessante que o texto no versículo Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala com autoridade. Ele estava convencido que a sua mensagem vinha do Senhor. E esse título aqui, Senhor dos Exércitos, que aparece no versículo 11, é aquele que de fato manda. É aquele de fato que tem poder. Os líderes políticos da nossa nação não têm poder. Eles exercem uma autoridade que Deus concedeu a eles. Mas o verdadeiro poder vem desse Senhor dos Exércitos, que no livro de Ageu, apesar de ser pequenininho, aparece 14 vezes. O Senhor dos Exércitos, ele tem controle, irmão, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Romanos 8, 28 e 29. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, os quais de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tem uma irmã aqui na igreja que de vez em quando ela pede ajuda em aconselhamento e com algumas crises, e ela fala, olha, eu nos meus pensamentos, naquilo que eu estou passando, eu vou, mas no final de tudo, ela fala assim, ó, eu chego na soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo. E não adianta eu ficar gastando neurônio e pensamento e tentando resolver, porque todas as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Deus é o maior soberano sobre todas as potências do universo. Deus, ele tem o total controle da minha vida e da sua vida. As coisas não acontecem por acaso. Descanse em Deus. Aprenda a louvar a Deus pelo sofrimento, aprenda a louvar a Deus pelas coisas difíceis, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí Ageu, então, ele vai transmitir um recado aqui para os sacerdotes. Ele continua aí, no versículo 11, ele fala o seguinte, Deus falando para Ageu, Ageu vai falar com os sacerdotes. Faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar num pão ou em algo cozido ou em um vinho ou em azeite, em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará pura? Sim, impura? Sim, respondeu os sacerdotes, ficará impura. Ageu deveria perguntar aos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes, eles eram responsáveis por instruir a lei do Senhor. Eles eram os professores. Eram aqueles que iriam abrir a Bíblia, abrir a Torá, o Antigo Testamento, o Pentateuco, iria falar isso para o povo. Ó, Deus quer que faça isso, Deus quer que faça aquilo. Eles iam trazer a compreensão para o povo do que é impuro e do que é puro. E para te ajudar a entender esses versículos aqui, que parecem um pouco confuso, a carne sacrificada, tocar na borda e tocar em alguma coisa, vai ficar consagrado, não vai? Para te ajudar a entender, eu já vou dar uma ilustração agora. Essa pera aqui, eu comi ela essa semana. Eu trouxe ela para a igreja e visivelmente até que ela tá um pouco saudável, não tá? A palavra não é saudável, qual a palavra?
Tá um pouco madura, boa, né? Eu não sei, me falta a palavra, mas saudável eu vou pensar aqui, certo? Ela tá um pouco saudável, não tá? Tem umas manchinhas ali, mas fala, cara, tá no ponto, dá pra comer. E aí eu quero te perguntar agora, fazendo uma relação com a saúde. A saúde é contagiosa? A saúde é contagiosa? Tem alguém assim, ó, com a saúde perfeita, e é até difícil definir o que é saúde, né? É até difícil. Mas digamos que a gente fale assim, ó, aquela pessoa é saudável, ela tem saúde, que já é difícil a gente definir. Ela tem saúde. E a gente só chegasse perto dela, encostasse nela, a saúde dela fosse sendo passada pra gente. É isso que acontece? Não passa. Mas digamos que a pessoa, ela é doente. E dependendo da doença, pode ser contagiosa. Lembra na época de pandemia? Alguém espirrava, liberava um espaço, né? Porque a pessoa já imaginava aqueles vírus chegando perto. A saúde não é contagiosa, mas a doença ela pode ser contagiosa. Essa pera eu comi essa semana. Ela tá parecendo aqui que ela tá bonitinha, ó. Tem umas marquinhas ali, mas cara, tá no ponto, dá para comer, lava e ó, manda ver. E antes de vir para a igreja, eu tava tomando café, eu falando assim, que cheiro é esse? Lembra que gordo se preocupa com cheiro, né? Que cheiro é esse, amor? Aí a Má assim, é você. Falei, não, não é eu, não, esse cheiro não é meu, pode ser outro, mas esse aqui não é. Tá fedendo. E uma coisa que irrita, não sei se você, né, faz esse teste depois. Que cheiro é esse, né? Ah, não sei. Aí tem alguém perto de você, você só faz assim, ó. Nossa, da guerra, né? A quinta série, ela flora nessa hora. Eu falei assim, tá fedendo, tem alguma coisa aqui que tá cheirando mal. Aí eu falei assim, já sei, é laranja, é cheiro de laranja apodrecida. Peguei a pera. Na hora que eu peguei a pera, olha como é que estava atrás da pera. A laranja que estava apodrecendo, ela estava encostada na pera. A pera que estava saudável não passou saúde, né? Estou usando saúde aqui para fruta, mas dá para você entender. A pera não passou saúde para a laranja, mas a laranja que estava podre, corrompida, corrompida é algo sujo que está apodrecendo. A laranja que estava corrompida, ela passou corrupção à pera. Se ela permanecesse lá, ela pouco a pouco iria se corromper. Aí eu falei, deixa que eu te resolvo aí, pera, vou te salvar, né? Mandei ver. É isso que Ageu está falando. Esses versículos que a gente leu aqui, que parece confuso, ele fala assim, ó, se alguém pega a carne do sacrifício, ele pegou a carne sacrificada, a carne é santa já, depois que foi entregue, sim ou não? Sim, já era santa, ela já tinha sido consagrada. A carne tocou na borda da roupa. Aí, Ageu está falando assim, ó, e a borda da roupa encostou em algo. Ageu pergunta, pergunte para os sacerdotes, ele fala, isso aqui vai ser santo também? E os sacerdotes falaram o quê? Não, porque santidade não se passa. Aí Ageu fala, beleza, mas suponhamos que alguém tocou num cadáver, e a pessoa vem e toca agora, ela está impura, ela tocou no cadáver. Quando alguém tocava no cadáver, ela tinha que ficar fora da sociedade, fora da comunidade, durante pelo menos até 7 dias, até ficar pura. Ela tocou no cadáver, agora ela tocou em um objeto. Isso aqui vai ficar impuro? O que os sacerdotes falaram? Sim. Aonde que Ageu quer chegar? Deus está querendo mostrar para o povo, através de Ageu, exatamente o versículo 14. Ele diz assim, Ageu transmitiu essa resposta ao Senhor. Essa resposta do Senhor é o que acontece com esse povo e com essa nação. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Irmãos, isso aqui é chocante, porque eles tinham parado a reconstrução do templo, a palavra veio, eles começaram a construir, e o templo era sagrado? Sim ou não? A terra que eles estavam em Jerusalém era sagrada? E Deus está falando para eles, vocês podem estar na Terra Santa e vocês podem estar construindo um templo sagrado, mas se vocês estiverem com o coração sujo, a santidade da terra e do templo não vai passar para vocês, mas vocês vão poder contaminar a obra que vocês estão fazendo. A desobediência do povo era semelhante a esse cadáver, no meio, estava contaminando tudo. A obra que estava aqui já há 3 meses não vai tirar os efeitos da impureza de vocês durante anos. Irmãos, isso aqui é muito sério para quebrar o nosso raciocínio, porque às vezes assim, ó, às vezes não. A gente busca fazer a vontade de Deus, não buscamos? Só que a gente peca uma barbaridade, não é?
Vamos dizer que a gente peca 9 por 1. 9 pecados para uma atitude santa. Mas quando a gente tem atitude santa, a gente já quer que Deus nos abençoe na hora. Não é verdade? E Deus fala, não, você pecou 9. A conta não está batendo. Não é agora, não adianta você orar e buscar. É um texto lá muito interessante de 1 Pedro, né? Quando ele fala para nós homens, né? Ele fala assim, seja sábio no convívio com a sua esposa, no viver junto com ela, para que as suas orações não sejam o quê? Interrompidas. E aí são duas interpretações para aquilo aí. Pode ser interrompida no sentido, se eu estou sendo grosseiro com a Má, eu não vou chamar ela para orar. Porque ela vai falar, quer dar uma de santinho agora. Gritou comigo, agora quer orar comigo. Aí interrompeu a oração. Mas outra interpretação também é, Deus, me abençoe no meu serviço. Aí Deus fala, primeiro vai tratar e cuidar da minha filha. Eu não vou te ouvir. A tua oração está sendo interrompida. Ai, Senhor, eu estou passando tanta dificuldade, me abençoa. Primeiro, cuide bem da minha filha. Seja sábio no convívio com ela, para que as suas orações não sejam interrompidas. O povo voltou a trabalhar. Mas Deus está falando para eles que eles precisavam ser santos. Fazer o certo da maneira certa. Vamos ver juntos? Fazer o certo da maneira certa. O povo estava na Terra Santa, o povo estava construindo o templo, mas eles não estavam buscando a Deus de coração. Não bastava reconstruir, eles precisavam cuidar da pureza do coração. Eles estavam trabalhando no templo, estavam fazendo o que era certo. Mas eles precisavam buscar a Deus do fundo do coração. O afastamento deles de Deus era mais profundo do que eles imaginavam. Não era só, se a gente fosse fazer uma ponte para nós hoje, né? Não era só entregar o dízimo, não era só comprar alguma coisa na cantina, não era só ter um ministério. Deus fala assim, eu quero o seu coração. Não adianta você me honrar com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Um templo construído não ia tornar o povo santo. Quando eu era adolescente, eu lembro daqueles irmãos na igreja que tinham listas de curiosidades bíblicas. Tudo na ponta da língua. Sabiam várias curiosidades bíblicas. Deus fala, não adianta você saber e não viver. Nós não viemos aqui apenas para sermos mestres de Ageu. Nós queremos que Deus fale ao nosso coração e que quando a gente saia daqui, a gente consiga colocar algo em prática. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Estar no templo não ia produzir santidade. Deus queria um coração transformado. Deus exige transformação do nosso interior e não apenas do nosso exterior, não apenas aquilo que as pessoas vão ver, né? Um versículo que eu posto, a minha ida na igreja, os versículos que eu memorizo, né? O quanto eu sei, o quanto eu conheço, os diplomas que eu tenho, não. Deus está olhando para o nosso coração. Deus está mais interessado naquilo que nós somos do que naquilo que nós fazemos. E nós somos poucos adoradores e nós somos muito fazedores. Nós queremos medir a nossa espiritualidade por aquilo que nós fazemos. E aí a gente quer apaziguar o nosso coração. Eu trabalho com a voz. Eu prego, aconselho, eu ensino, dou aula. E se um dia eu tiver problema com a minha voz? Minha vida perante Deus se tornou inútil a partir de agora? Não. Porque Deus está olhando para o nosso coração. Deus não precisa daquilo que nós fazemos, carregar a Bíblia, ter versículos memorizados, entendimento bíblico, oração. Tudo isso é bom, irmãos. Tudo isso Deus quer que faça. Mas ele vai mais além, ele fala, só isso não basta. Qual que é um personagem na Bíblia que conhece a palavra? Um personagem que interpreta, inclusive, a palavra de forma errada, aplica a palavra de forma errada. Qual é? Satanás. Conhece a Bíblia? Conhece. Conhece quem é Deus? Conhece. Os demônios também? Também. Tiago diz que os demônios, eles conhecem a Deus, eles creem em Deus e eles tremem. Eles têm um pavor emocional diante de Deus, eles sabem quem é Deus. Saber é suficiente? Não é. É preciso colocar em prática. Saber quem é Jesus não vai nos salvar e não vai nos transformar. Mas nos relacionar com Jesus, sim. Conversar com ele, sim. Primeiro, Deus se agrada do ofertante. Depois, ele se agrada da oferta. Por isso que a gente menciona, quando vai entregar uma oferta ao Senhor, entregue primeiro o seu
coração ao Senhor. Porque Deus está olhando para a minha vida, para a sua vida. Deus não quer ofertas contaminadas. Tá bom, Senhor? Tá bom, tá bom. O Senhor quer uma ofertinha? Toma aqui uma ofertinha para o Senhor, então. Eu falo, eu não preciso disso. Tá bom, Senhor, tá bom. O Senhor quer que eu ajude numa escala? Eu vou ajudar. O Senhor quer que eu abra minha casa para um GC? Tá bom, Senhor, eu vou abrir. Deus fala, eu não preciso disso. Eu quero o seu coração. Eles estavam contaminados, as suas ações, as suas ofertas também estariam. E aí Deus fala para eles acerca desse juízo que veio sobre eles. Versículo 15 a 17. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Deus está fazendo eles lembrarem. Versículo 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. A queda aqui é de quantos por cento, irmãos? 50? Você imagina você trabalhar, você contar com seus 4.000, na hora de receber chegou quanto? 2.000. A gente tá quase vivendo isso no Brasil, não é? Tá indo tudo pro imposto já. Você trabalha, 50% não chega. Aí ele continua, quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Agora o que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? A despesa aqui, a diferença? Aumentou. Mais de 50%. Agora não é 50% que eles perdiam, agora é 60%. E aí Deus fala no versículo 17, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. Com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Se você quiser ouvir a mensagem anterior, duas anteriores, onde a gente explica um pouco melhor quando Deus fala assim, ó, eu que destruí. Deus, o que está acontecendo, Deus? O que está havendo com a minha vida que não vai para frente, está indo para trás? O que está acontecendo? A resposta surpreendente é, fui eu. O Senhor? Sim, porque vocês não estão me priorizando. Vocês não estão me colocando em primeiro lugar. E aí a gente viu lá em Deuteronômio 28, né, que esse contexto de Ageu é Deuteronômio 28, que eles deveriam buscar a Deus e Deus prometeu bênçãos para eles, prosperidade para eles, que é diferente para nós porque nós já estamos em Cristo, mas a avaliação cai aqui para nós refletirmos nisso. As dificuldades que nós passamos, Deus está usando todas elas porque Deus quer o nosso coração. E é interessante que Deus fala assim, ó, reconsiderem. No versículo 15, ele fala, prestem atenção. No versículo 18, ele vai falar, a partir de hoje, Deus está fazendo o povo pensar e refletir. A disciplina que Deus trouxe para o povo não visa destruir o povo, mas visa trazer o coração de volta ao Pai. Vamos ler juntos? A disciplina não visa destruir o povo, mas trazer o coração de volta ao Pai. Irmãos, uma das coisas mais lindas quando a gente nasce pai, né? Os nossos filhos nascem, mas quando a gente nasce pai também, e a gente vai aplicar os princípios bíblicos, e os princípios bíblicos mostram como que deve ser feito, né? Aonde a gente quer chegar, é incrível. É incrível. Porque o filho não se distancia, mas ele se aproxima. Eu lembro de um pastor amigo meu que um filho dele aprontou na frente das pessoas e era uma festa numa casa, e ele levou o garoto lá num quartinho e teve aquela conversa no cantinho lá com o garoto. E aí na hora que eles saíram de lá, o garoto estava chorando. E aí um tio, sempre tem alguém para se meter na educação dos outros, não é verdade? Sempre tem. Cuidar e criar não querem, mas se meter querem. E aí aquele tio chegou assim, falou para a criança, seu pai não te ama, porque ele fez isso para você. O garotinho, enxugando os olhos de lágrima, falou assim, muito pelo contrário, tio, meu pai fez isso porque ele me ama. O livro de Provérbios diz que a criança que é entregue a si mesmo, ela envergonha a mãe. Ela envergonha os pais. Passam vergonha, porque está entregue a si mesmo.
Pior ainda, Provérbios diz que o pai que não disciplina o filho, não o ama. Porque não vai disciplinar, vai deixar ele entregue a si mesmo. E ele vai crescer com o entendimento errado de autoridade. Ele vai achar que quando houver uma disciplina, é prova de punição, de ira, vai se distanciar. E o livro de Hebreus fala que o pai que ama, o que ele vai fazer? Filho, vem cá. Vamos conversar. Eu preciso que o seu coração se volte, filho. Seu coração está se distanciando. Um pai que ama não vai se recusar a disciplinar o filho. Deus se recusou a disciplinar os filhos? Não. Você pode avaliar a sua vida, que a sua vida está sob disciplina de Deus? Você fala assim, gente, é cada lapada que Deus está me dando. Já passou por isso? Tento fazer alguma coisa e Deus chama na xixa, Deus vai lá, dá uma bronca, Deus está exortando e está chamando. Isso é prova do amor de Deus. E Deus é tão bom que a gente pode ser sincero com Deus, irmãos. Aquele filme, eu não gosto de filmes que misturam a religião, não gosto mesmo. Assim, quando vai se aproximar, se o filme é ficção, eu gosto, porque eu já sei que é ficção, né? Mas, por exemplo, eu não gosto de assistir o The Chosen. Eu passo raiva, eu peco. Eu falo, isso aí não está na Bíblia, aí já me irrita, né? Então, se quer ser fiel à Bíblia, seja fiel. Se não quer, vai não ser, mas misturou os dois, aí eu já fico doido. E aí um filme que eu não queria assistir era aquele A Volta do Todo-Poderoso. Os irmãos lembram? Um filme antigo? Vai ser Deus, vão zombar. Eu falei, não, mas vou lá, deixa eu ver. E aí a arca, né? Amor, atitudes reais, não sei o que, do sei lá de amor, né? Atitudes reais, não sei o que de amor. Oi? Não lembro. E aí, ou seja, tem uma hora lá que tá dando tudo errado na vida do cara. Aí o cara sai no jardim, ele sai no jardim de noite, e o negócio de ligar aquela água do jardim, né? Aquele jato liga e vem no rosto dele. E aí fica né? E aí, cara, você se identifica com o cara quando você tá frustrado, assim, né? Das coisas erradas. Aí ele vira pro céu e fala, Deus, o senhor pode me amar um pouco menos? Porque se Deus usa todas as coisas para o nosso bem, todas as coisas são provas do amor dele. Ele nos ama. E ele vai usar a disciplina para trazer o nosso coração de volta a ele, não para nos destruir. Mas olha o final do versículo 17, irmãos. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Irmãos, esse versículo é terrível para nós, né? Eu estou te amando, eu estou cuidando, eu estou te chamando, mas o seu coração está duro. Você não se voltou para mim. Eu não sei se tem alguma versão, mas eu lembro que eu li em algum comentário que diz que nenhuma pessoa se voltou para Deus. Você imagina o povo inteiro? Ninguém falar assim, vamos voltar para Deus. A gente cantou algumas músicas sobre casa, né? E aí a gente vê na casa, mas nem todo mundo está adorando a Deus em casa, mas tem alguém pelo menos? Tem algum coração pelo menos que está falando, vamos se voltar? Tem alguém, tem algum profeta lá? Tem alguém que está falando, gente, vamos orar? Gente, vamos buscar o Senhor? Tem alguém falando pelo menos? Pelo menos tem. Na época do Ageu não havia ninguém, irmãos. A consequência alcançou todo mundo, mas nenhuma pessoa, falou assim, gente, vamos voltar para Deus. Vamos olhar a nossa realidade, por que a gente está passando por isso? Vamos voltar para Deus? Ninguém fez isso. E aí Deus faz uma promessa. Versículo 18 e 19. A partir de hoje. Lembra que nós lemos no versículo 15. Agora prestem atenção. De hoje em diante, ou desde os dias passados, desde esse momento, versículo 14, versículo 18, a partir de hoje, marquem isso, 24º dia do 9º mês. Atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, figueira, romeira e oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Lembra que eu mencionei que aquela data aqui, ela era uma data sem importância, mas era a mais importante, lembra? Porque Deus está falando, é essa data, é a partir de hoje.
Eu vou virar o jogo. Deus está falando. Eu vou fazer tudo diferente. Tudo vai ser novo. A partir de agora, a partir de hoje, marquem isso. Vai ser tudo diferente na vida de vocês. Porque o povo se voltou para Deus. Deus fala assim, olhem para o passado, não havia nada. Mas a partir de hoje vai ser diferente. Os fundamentos do templo foram lançados. É interessante aqui que você pensar assim, olha uma curiosidade aqui, né? Os fundamentos do templo foram lançados. Não foi lançados naquela época, foi na época de Salomão. Quando Salomão lançou os fundamentos do templo, veio o exército babilônico e destruíram e queimaram tudo. Mas as pedras ficaram. Tanto é que no livro de Ageu, Deus fala assim, ó, vão para a montanha e traguem madeira. Porque o povo acabou usando a madeira para a própria casa deles. Eles não priorizaram Deus. Deus fala, vai no templo e busca, vai no monte e tragam lenha, tragam madeira para reconstruir o templo. Zorobabel, ele começa essa reforma, ele começa a reconstruir o templo, e em 2 momentos. Então a reconstrução do templo foi concluída, sabe em quanto tempo? 4 anos e meio. Olha uma curiosidade. Sabe quanto tempo que Salomão levou para construir o templo? Com toda a riqueza, toda a influência política que ele tinha, mais de 7 anos. Mais de 7 anos. E agora o templo é reconstruído em 4 anos e meio. Mas como isso? Primeiro, porque esse templo aqui está muito mais simples. E aí o povo estava chorando por causa disso. E segundo, que os fundamentos não precisavam de novo. A madeira precisava, então por isso que foi menos tempo. E aí Deus fala assim, ó, a partir desse dia que vocês se voltaram agora para reconstruir o templo, Deus fala no versículo 19, tem semente no celeiro? O que Deus quis falar com essa pergunta? Tem semente no celeiro? Tem R$1 na tua conta lá? Tem R$1? Tem alguma coisa, tem alguma dispensa? Alguma coisa na dispensa? O povo ia falar o quê? Nada, Deus, nada. O pouco que a gente tinha de semente, o pouco que a gente tinha de semente, tá onde a semente? Tá onde? Onde que estava a semente? Eles já tinham lançado no solo de novo. Era o período da chuva, que a gente mencionou no início, para dali 1 ano vir a colheita. Pouco de semente, que eles colheram, foi pouca, plantaram de novo. Humanamente eles falaram assim, vai dar ruim de novo. E Deus fala, marca a data agora. Marca a data. Tem alguma coisa aí de videira, figueira, romeiro, oliveira? Elas têm dado fruto até agora? Não tem, né? Não tem, porque eu estou punindo. Mas marca a data, a partir de agora vai ser tudo diferente. Ageu está chamando o povo para confiar em Deus. Que essas frutas aqui, associadas à prosperidade e bênção, as principais 4 árvores aqui, Ageu está prometendo a bênção futura. Ageu está falando, gente, confia em Deus. Construam um templo, mas consagrem o coração. Confiem no Senhor, porque Ele vai trazer colheita lá na frente. A desobediência trouxe juízo, mas a obediência trouxe bênção. Confia no Senhor. Ageu, irmãos, não está falando como engenheiro agrônomo aqui, não. Ele não está falando aqui como alguém que conhece de plantação. Ageu está falando como um profeta de Deus. Busca Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Ele como primeiro lugar na sua vida, porque a bênção vai chegar. Confia nele. Mas o problema, queridos, o problema é que nós somos o quê? Impuros. Aquilo que nós fazemos é contaminado. Maus pensamentos. Não precisa se manifestar. Você já teve um mau pensamento desde as 6 horas até agora? Você já falou alguma coisa que não deveria ter falado? A sua motivação. Por que eu faço o que eu faço? O que eu quero alcançar? A quem eu desejo ser conhecido, louvado? As minhas palavras. Será que já saiu palavrão da sua boca hoje? Críticas, palavras duras, as ações que não foram parecidas com Jesus. Impureza. Nós somos o quê? Impuros. O livro de Levítico está lá para mostrar que a impureza nos separa desse Deus santo. Você já leu Levítico? Você não aguenta ler Levítico. Por que você não aguenta ler Levítico? Lei, 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 lei. Sabe por que tanta lei? Deus está falando assim, porque eu sou santo. E você não pode chegar diante de mim de qualquer jeito, não. A sua impureza, a sua sujeira, a sua podridão, a sua corrupção, isso te separa de mim.
Mas o sistema sacrificial lá do Antigo Testamento estava apontando para essa purificação eterna. Esses sacrifícios eram temporários. Os sacrifícios do Antigo Testamento, o templo que estava sendo reconstruído, esse sacrifício era insuficiente. Mas, queridos irmãos, guarda isso, o problema da impureza foi resolvido na cruz. O problema da impureza foi resolvido em Cristo. Agora é o santo, agora é aquele que é limpo, aquele que é luz. Ele vem até nós, que somos impuros, e toca em nós, e nos santifica, nos limpa, nos lava, nos torna aceitáveis a Deus. Se a roupa, a borda do sacerdote, quando encostava em algo, não passava a santidade, agora vem o santo e toca em você. Agora vem o santo que vai atrás de você e fala, a partir de agora você é santo. A partir de agora você é meu. O tabernáculo muito maior. O livro de Hebreus diz tabernáculo maior e mais perfeito, feito pelo homem, não foi feito pelo homem, é por Jesus. O ato definitivo de purificação e perdão foi através de Jesus. Diferente da lei, que a impureza contaminava tudo, agora em Jesus é o impuro que se torna santo. Tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz o seguinte, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Eu quero que você pense aqui nessas categorias. Não se deixem enganar, nem imorais, veja se você tem alguma delas aqui, ó. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E aí o texto não para por aqui. O texto ele continua, versículo 11. Mas assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Nós fomos assim, mas Jesus nos alcançou. Éramos adúlteros, éramos imorais, éramos avarentos, éramos idólatras, mas o Senhor nos alcançou. Em Jesus a santidade que Deus exige finalmente chegou. Nós não somos mais quem nós éramos, nós somos santos. Você já é santo? Já. Mas ainda não. Ainda luto contra a impureza. Somos santos, mas ainda não. Eu gostaria de terminar deixando 5 lições aqui para nós. Primeiro, examine o motivo do porquê você faz as coisas certas. Examine. Por que você faz as coisas certas? Por que você quer ser um bom pai, uma mãe, um bom filho, alguém envolvido na igreja, alguém que entrega dízimos e ofertas? Por quê? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você tem ministério? Você quer se relacionar com Deus? Você quer se aproximar com Deus? Fala, Deus, por que eu estou preparando a mensagem durante a semana? Onéias, por que o Onésio está preparando a mensagem? O Onésio está preparando a mensagem para vir trazer para o povo de Deus? É só isso? Deus fala, não, Onésio. Eu quero me encontrar com você enquanto você prepara a mensagem. O levar a mensagem é o efeito, é a consequência. Por que você faz o que é certo? Segundo lugar, leve Deus a sério. Porque o pecado deve ser levado a sério. Não brinque. Não brinque com o pecado. A gente tem que ser radical com o pecado. Aí alguém pega e fala assim, ó, por que você tem que ser radical com o pecado? Por quê? Por que você tem que ser radical? Por que a igreja tem que ser radical? Porque o diabo é radical. Ele não brinca em serviço. Ele só tem um objetivo que é te derrubar. A impureza contamina tudo, contamina os nossos pensamentos, nossas motivações, nossas palavras, mas o texto lá de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, e o sararei. Se humilhe, busca o Senhor, clame ao Senhor, reconheça os seus pecados, confesse. Terceiro lugar, reflita. O que na sua vida, na sua realidade, revela sobre a sua espiritualidade? Olhe, como a Geu lá olhava para a realidade. Ó, como que está a minha vida? Como que está a minha planilha? Como que está as minhas finanças? Como que está a minha despensa? Como que está o meu lar? Como que está minha esposa? Como que estão os meus filhos? Como que estão os meus relacionamentos no trabalho? Avalie. E tente identificar o que isso está revelando acerca da sua espiritualidade. A riqueza, a realidade material do povo lá em Ageu estava revelando uma realidade espiritual.
Eles estavam pobres porque eles não estavam buscando a Deus. E a gente já viu que isso nem sempre acontece conosco, ok? Deus tem filhos ricos. E ele pode fazer outros filhos ricos. E você está na fila, não tá? Você está assim, olha eu aqui, Senhor, né? Derrama a bênção aqui, Senhor. Mas a gente deve orar igual Provérbios. Não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Não me dê a riqueza, Senhor, porque se eu tendo muito, eu posso me esquecer do Senhor. Também não me deixa ficar pobre, porque eu posso vir a mendigar o pão e isso aqui vai ficar feio. Só me dá o alimento necessário. Só me dá aqui para pagar a luz, a água. Nem internet precisa, Senhor. Deixa eu só pagar minhas contas aqui, cuidar da minha família, é isso. Nem riqueza, nem pobreza. Provérbios. Em quarto lugar, não esqueça, a bênção começa no momento da obediência, não da colheita. Vamos ler juntos? Não esqueça, a bênção começa no momento da obediência, não da colheita. Às vezes a gente quer esperar o resultado, né? Para começar a obedecer. E Deus fala, não, comece a obedecer agora. E aí na hora que você começa a obedecer, Deus começa a abençoar. Volta para mim e eu vou me voltar para você. Em último lugar, corra para Jesus. Vá para Jesus. Só Ele pode te purificar. A religião não pode te purificar. A igreja não pode purificar. Um culto doméstico não pode purificar. Essas coisas são todas boas, maravilhosas, mas vá até Jesus. Só Ele pode te limpar. E você ser livre, sem peso, sem aquele sentimento, cara, eu tô sujo. Você tá limpo. Você tá limpo. Tem pessoas que lutam com isso. Sempre acham que estão sujas. Tô sujo, eu preciso me limpar. Tô sujo, eu preciso me limpar. Corra para Jesus. Jesus nos limpa, nos dá uma consciência limpa. O povo estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas o coração estava errado. Hoje não é diferente. Nós podemos estar na igreja, servir, mas o nosso coração estar contaminado. Mas quando há arrependimento verdadeiro, Deus diz, eu vou te abençoar. O que nós aprendemos aqui nessa mensagem de Ageu? Vou voltar lá no slide inicial. O que nós aprendemos aqui? Nós vamos ler juntos. Vamos lá? Deus rejeita serviço sem santidade, mas abençoa quem se volta para Ele em arrependimento. Volte para Deus. Fala, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pensamentos, quero pedir perdão pelas minhas palavras, quero pedir perdão pelas minhas atitudes. E aí você vai poder experimentar a bênção do Senhor na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças porque o Senhor é conosco, o Senhor nos ama, o Senhor não nos abandona. O Senhor resolveu o problema da impureza através de Jesus lá na cruz e nós podemos hoje ter a convicção que nós fomos lavados. Nós estamos limpos, Senhor, limpos dos nossos pecados. Não precisamos ter medo da morte, não precisamos ficar indo na pia e lavando as nossas mãos, lavando o nosso corpo, lavando a nossa língua, lavando o nosso rosto, Nós não precisamos mais porque Jesus já nos limpou. E Ele nos limpou de dentro para fora. E nós fomos santificados no precioso sangue de Jesus, justificados no precioso sangue de Jesus. Obrigado por essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. E nos ajude agora a fazermos o certo da maneira certa, com o coração certo. Pai, muito obrigado porque o Senhor é muito misericordioso. E obrigado porque o Senhor nos deixou a sua palavra e fala conosco diariamente. E nós queremos viver para a sua glória. E eu peço isso por mim, eu peço isso por cada um dos nossos irmãos que estão hoje aqui. E aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Senhor, ajuda-nos a nos voltar para o Senhor. Nos arrepender e ter o nosso coração próximo do seu coração. E vivermos para a sua glória e para o seu louvor. Abençoe a cada um, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.